Fala, você? não tem papel para preto. Você tá formando elenco? Tô. Me chama pra... Não tem papel para preto. O que é papel para preto? Olha isso. Você não Os sabe o que a caras gente ouvia. Falavam isso Você assim não pra sabe você. o que a gente ouvia. E aí, mano? Mesmo assim continuou, né? Mas falando em versatilidade, Eduardo, eu tenho que te fazer uma pergunta, e essa é uma pergunta muito séria. Por quê? Porque, como você mencionou, atores negros sempre tinham aquele estereótipo, né? A empregada, o motorista, o filho da empregada, uma novela de escravos. E você, já mais de 40 anos já nessa área, você acha que as coisas melhoraram e hoje um ator negro tem mais possibilidades, ou nem tanto? A coisa ainda é muito difícil e algumas pessoas que conseguem alguns outros papéis, mas no geral fica nesse lugar. E se nessa trajetória você sentia esse racismo também, de repente você queria fazer outras coisas e você não conseguia em função disso. Não, são 3 momentos, né? Tem um momento que eu comecei, que tinha essa coisa bandido, escravo, tal, né? Empregada, marginal, tal. E aí quando o bandido era muito bom, pegava ator branco. Olha isso. Quando a empregada era muito boa, pegava a atriz branca. E aí, se as atrizes brigavam por papéis melhores, as atrizes negras, aí uma época não chamava as atrizes negras para fazer empregada e começaram a chamar as atrizes brancas. Nossa, então, nem o papel de empregada. Nem o papel de empregada mais chamava. E o problema não é... Eu não posso... não fazer escravo, porque senão eu vou estar negando uma parte da minha história. O problema é eu fazer pano de fundo e não mostrar a importância que o período de escravização teve na formação desse país. Né? Então, na verdade, quer dizer, se a gente tem o Brasil rico, foi pelas mãos dos negros. E essa riqueza que os negros produziram nunca é mostrada nas obras. Os negros ficam sempre de figuração. E mostra os conflitos da Casa Grande. Nunca mostra a organização da senzala. Nunca mostra como que eles traziam negros da África que sabiam trabalhar em mineração que no Brasil ninguém sabia. Traziam negro da África que sabia trabalhar na terra que ninguém sabia. Né? Quando teve a abolição, que foi um desemprego em massa, eles tiveram que trazer português, espanhol, italiano, pagando para fazer o que a gente ficou 400 anos fazendo. Isso daí nunca é mostrado. E tem pessoas que não eram escravizadas nessa época que nunca é falado. Nossa, dessas pessoas que nunca são escravizadas, entendeu? Tipo, você tem o Luiz Gama, que agora o Jefferson de fez filme. Você tem várias pessoas que são importantes na época. José do Patrocínio. E que não são faladas. Então, assim, então você tem esse apagamento histórico. Eu só fui saber da história do Chaguinhas, que é o que deu nome pro Bairro da Liberdade, quando eu fui fazer essa personagem. Entendeu? Eu sempre achei que o Bairro da Liberdade fosse um bairro japonês. E não é, né? E não é, é um cemitério escravo. Entendeu? Aí a Igreja dos Aflitos é a Igreja dos Chaguinhas. Eu não sabia. E aí eu tenho esse nome de Igreja dos Aflitos porque as pessoas ficavam lá 24 horas antes de ir pro Lago da Forca. E aí tem esse nome. E a Ladeira da Memória é onde os negros eram açoitados. Lago da Pólvora, onde eles eram queimados. E o Chaguinhas estava servindo o exército. Tentaram... A coroa não pagou, porque falavam para os negros que se eles fossem servir o exército, eles iam ser alforriados. Mentira. Os negros serviam de bucha de canhão para cansar o exército inimigo. Né? E ele falava assim, se você for lutar, você vai ser alforriado. Mentira. Não pagavam, fizeram greve, porque a coroa não pagava, preso, uns ficavam presos, outros eram enforcados e outros eram esquartejados. Foram tentar enforcar o Chaguinhas 2, 3 vezes, não conseguiram. A corda arrebentava, o sapão arrebentava, sei lá o que. Aí começaram a gritar liberdade para ele. Liberdade, liberdade, pois esse cara... Pô, esse cara deve ser santo, porque como é que a corda arrebenta? Mataram o Chaguinhas a paulada. Eu só fiquei sabendo disso. Na escola não conta história pra gente, conta história de Roma. Sim. Entendeu? É sempre a história da Europa. Mas, a história da Grécia, cacete, né? Do Egito. Aí, nada contra. Nada contra, você tem que aprender nada também, contra, mas eu fiquei sabendo a história do
do Galanga, do Chico Rei, quando eu fui fazer, eu ia fazer o Chico Rei, eu fiz o Chico Rei na TV Futura, o filho do Karl Hamburger que dirigiu na TV Futura, essa série que eu fiz. Ele era rei no Congo, e aí ele foi, como milhões, foi trazido para cá, e aí, quando os navios no Atlântico estavam com um problema, ele jogava as mulheres e as crianças no mar. Porque os homens valiam mais para ser vendidos aqui, os bichos, né? Jogava as mulheres e as crianças no mar. Então ele viu a rainha, mulher dele, e a princesa, filha dele, ser jogada no mar e para os tubarão comer. Tratavam assim a gente. Diz que há uns 5 anos eu descobri que mudou a rota de migração dos tubarões, de tantos corpos de negros que eram jogados no Atlântico. Mudou a rota de migração dos tubarões. Bom, aí ele chegou, sem a mulher e sem a filha, com o filho. E aí ele trabalhou 30 anos, construiu a igreja em Cardideira, que não era só para negro, porque a gente, na verdade, a gente não quer vingança, né? Porque a gente quer igualdade. E a gente não existe racismo ao contrário. E aí, é bom você falar isso. E aí ele voltou a ser coroado como rei do Congo. Então ninguém sabe que as festas de congada que tem no Brasil inteiro é homenagem a ele. Falta informação. Né? Falta informação, entendeu? Então, então é isso, nunca era contado, né? Isso estou falando dos anos 80 e 90. Agora, dos anos 2000, 2010, 2020, para cá, a gente vê muitos negros com papéis centrais. Tem novelas que preferencialmente têm elencos negros. A Globo agora A Globo tá fazendo novelas. Isso, mas a gente não vê isso na maior parte dos audiovisuais, né? A gente não vê isso na maior parte dos audiovisuais. E uma coisa que a gente vê é assim, né? Ou você tem um elenco que tem 80% de atores negros, que é ótimo, que bom, e os outros elencos tem aquela meia dúzia. Sim. Né? Então acho que essa é a coisa, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Que bom que tem, né? Mas vai chegar um momento que o que a gente percebe é assim, vamos fazer uma novela de tal horário, preferencialmente com atores pretos? Vamos! Eba! E as outras novelas? E as outras séries? E os outros seriados? E os outros filmes? Mas você não acha que fica muito estereotipado, às vezes? Eu sinto um pouco isso, assim. Entendeu? Não, sim, mas família da periferia e tal. Por que não uma novela em que um homem negro é um físico? É um biólogo? Ou um advogado? Você entende o que eu quero dizer? Onde eu quero chegar? Entendeu? Sim, mas é que tá. Se você tem, na maior parte das histórias, se nós somos de 52% a 56% da população do Brasil, né? Então em qualquer história devia ter metade do elenco preto. E aí vai ter de tudo. Vai ter de tudo, né? E eu sempre falo isso nas minhas palestras. Um dia eu vou estar vivo ainda para ver que a gente esteja em metade dos elencos em tudo, nos filmes, nas peças, em tudo. E que não seja isso, uma novela. Uma novela. Não, tipo, novela da 7 vai priorizar o elenco preto, né? Tipo, beleza, normal, mano. Tem aqui e tal, entendeu? Mas um dia as coisas. Um dia muda, né? Hão de melhorar e. Vamos chegar lá. Mas de pouquinho em pouquinho, já melhorou muito. Mas porque você vem dos anos 80. Mas é passo de tartaruga, né? Imagina, assim, que você chegava lá, preciso de um papel. Tem o filho não tem papel empregado, pra preto. E às vezes quando falavam, não tem papel pra preto. Sério, mano? Falavam isso pra você? Não tem papel pra preto. Você tá formando elenco? Tô. Me chama pra... Não tem papel pra preto. O que é papel pra preto? Olha isso. Você não sabe o que a gente ouvia. Falavam isso assim pra você? Você não sabe o que a gente ouvia. E aí, mano? Mesmo assim continuou, né? Isso que é... É dose para leão. A resiliência é isso, né? E você se revoltava, assim? Ficava muito triste? Como é que você recebia esse tipo de informação, Eduardo? Não, você mandava o cara, xingava o cara? Não, porque senão daí que ele não chamava mais... né? Nunca. Imagina o cara, não tem papel pra você, beleza.